Vocês lembram do vídeo que eu gravei sobre a situação no Colégio Júlia Miranda de Souza, em Navegantes, Santa Catarina? Pois bem, tenho desdobramentos dessa história, conversei com um monte de professores e a diretora também me procurou para colocar a versão dela de tudo que estava acontecendo. Eu sou o Thiago Moraes, professor tatuado. Bora comigo nesse vídeo porque ele vai ser um pouquinho demorado, mas eu trago muitas verdades que a gente precisa falar aqui e reflexões extremamente importantes. Na semana passada, divulguei um vídeo em que professoras haviam sido hospitalizadas por conta de uma reunião, mas tudo um acúmulo de muita divergência que vinha acontecendo na escola Júlia Miranda. No meio desse contexto, apareceu também um outro vídeo, dessa vez de um aluno portando um simulacro de arma, rodeou a internet para tudo quanto é canto e a gente precisa falar sobre isso também. Nesta uma semana, conversei com vários professores profissionais ali dessa escola. E vou dizer para vocês que professores defenderam a gestão, professores criticaram a gestão, alunos me procuraram para falar também de ambos os lados e qual é a conclusão que eu cheguei. Primeiro de tudo, é fato, uma escola adoecida, e que não é uma exceção, infelizmente, nas escolas do nosso país. Muitos casos de divergência da forma como é imposto de cima para baixo, e essa crítica eu vou continuar fazendo, o jeito que o Jorginho Melo, governador do estado, lida com a educação aqui em Santa Catarina. Aliás, maneira de políticos dessa extrema-direita lidarem com a educação, porque parece que eles querem literalmente precarizar ao ponto de não servir para praticamente nada. Essa é a impressão que eu tenho. O Júlia Miranda estava realmente desestabilizado em vários pontos, e eu penso que aqui precisa ser dado alguns direcionamentos, algumas orientações. Começando a falar, por exemplo, dessa situação da arma, um vídeo que viralizou também de um aluno em uma confraternização, e ele segurando o que parecia ser uma arma, um simulacro de arma. Parece que foi do mês de setembro essa história. Segundo a direção, todos os procedimentos na época foram tomados. Isso precisa ser investigado. Esse tema de arma dentro de um ambiente escolar é muito sensível. Muitos políticos vieram com um monte de história de segurança armada nas escolas, um detector de metal, sabe? Mas assim, gente, na prática, milhões foram investidos, mas não funciona dessa forma. E aí, esse vídeo, muita gente divulgou, mas eu não vi ninguém fazendo a provocação que deveria ser feita se realmente aquela arma fosse de verdade. O que está sendo feito nesse sentido de segurança nas escolas? Parou para pensar que se esse aluno tivesse recebido um treinamento sobre o que é um ambiente escolar, sobre o risco de estar portando inclusive um simulacro de arma, esse é o primeiro ponto. Os alunos serem sensibilizados no que é de verdade um ambiente escolar quando a gente trata de segurança. Segundo ponto, a saúde mental desses alunos e dos profissionais da escola. Existe uma lei desde 2019 aqui no Brasil, que eu já fiz vídeo sobre ela, que é a Lei 13935, que diz que toda escola pública precisa ter psicólogo e assistente social. E aí eu pergunto se o governador Jorginho Melo tem psicólogo nas escolas do estado? Tem psicólogo lá na escola Júlia Miranda para escutar os alunos, entender de ansiedade, de sofrimento, de depressão, de tudo isso que os nossos jovens e também os profissionais de educação estão expostos? 3 professoras passaram mal numa reunião, foram hospitalizadas com assédio vindo de cima, que já denunciei aqui. Tem gente lá na Secretaria de Educação, órgãos superiores, indo nas escolas e assediando os profissionais de educação. Isso tem que ser denunciado. É esse tipo de coisa que causa essa instabilidade, sim. E um terceiro ponto, a inteligência das polícias em investigar, principalmente grupos online, em jogos que os alunos tanto participam, que fazem essa provocação, muito de culturas neonazistas, que infelizmente o estado de Santa Catarina está tão sobrecarregado disso tudo. Meu colega Camazão, que é vereador em Florianópolis, fez uma publicação de um paralelo entre essa imagem do aluno portando lá um simulacro de arma e do lado uma deputada federal catarinense com armas atrás dela. E infelizmente essa deputada não é exceção. Tem um monte de imagens de políticos da extrema-direita portando armas. Muitos dos alunos das escolas públicas aqui catarinenses têm esses políticos como heróis. Então, onde que de repente está o estímulo aí para um aluno levar uma arma, seja de brinquedo ou não, para uma escola? Onde que ele viu? Onde que ele aprendeu que aquilo ali é legal? Vocês percebem como não é só colocar um vídeo de um aluno portando uma arma, e sim toda a reflexão que isso deveria ser feita e que não está sendo? E é sobre isso que eu digo, de como que está o Júlia Miranda e mais um monte de escola por aí afora. As divergências acontecem, são crises, são intrigas de tudo quanto é lado. Cara, é um ambiente, acho que a gente precisa falar sobre isso, insalubre. A situação está realmente tensa e precisa ser parado e falado a respeito. O que me preocupa é como que a Secretaria de Educação, esses órgãos superiores vão fazer para resolver isso. Porque realmente, assim, duvido de que tenha competência. Ainda mais pelo fato de ser um emaranhado político. Tem um dispositivo perverso que o governador Jorginho colocou no processo de eleição democrática dos diretores, que há anos dava certo nas escolas estaduais catarinenses, e ele foi lá e colocou um dispositivo que na eleição, que é feita por professores, alunos e também pela comunidade, ele colocou que tinha que ter uma porcentagem específica dos pais para votar também. Só que imagina você, uma comunidade grande, em que infelizmente hoje os pais não estão presentes como deveriam estar dentro da escola. Então são raros os casos em que se consegue ter o quórum para essa votação. E aí o que sobra? Indicação do governador. Aquele cargo que vai ficar sempre pressionado nesse contexto de ser um cargo político. E é nesse ponto que eu quero chegar esse vídeo. O que acontece no Júlia, esse adoecimento, eu conversei com a diretora, conversei com alunos, conversei com professores, e eu percebi que cada um ali vai ter a sua razão, mas é fato que a gente precisa de uma conclusão. E a conclusão é: a escola pública merece respeito.
E esse respeito, ele está dentro de um campo de democracia. Então tá mais do que na hora da gente reunir os alunos, os pais, que os conselhos realmente sejam efetivos. APP, conselho escolar, grêmio escolar, que a participação desses entes democráticos na escola seja de verdade fundamentada e real, que aconteça. Nesse caso específico do Joelho Miranda, chama uma reunião, chama a comunidade, escutar o pai, escutar o aluno. O que você acha que está acontecendo na nossa escola? Qual que é a tua sugestão? Escutar as críticas, guardar elas e amadurecer, melhorar, tentar fazer sempre o melhor, escutar os professores, mediar, entender o conceito de regra, de direito, de dever, o que é um ambiente de trabalho de verdade. Dessa forma, eu acredito, posso estar sendo utópico, visionário, mas é assim que a gente precisa pensar. Teve um outro vídeo gravado na escola Júlia Miranda mesmo, que não teve tanto alcance, que eu faço questão de trazer algumas imagens aqui, porque a gente está em época de Enem, né? Já foi o primeiro dia de prova, esse domingo agora vai ser o segundo. E essa semana está acontecendo no Júlia Miranda, aulões lúdicos, divertidos, feito pelos professores, saindo da zona de conforto, se dedicando, fazendo acontecer, acreditando que esses alunos vão conseguir um bom resultado no Enem, vão chegar na universidade, vão mudar a vida deles, das suas famílias, da nossa sociedade. As mídias locais, reportagens, deveriam estar parabenizando esses professores, deveriam estar empolgando esses alunos. Eu falo aqui nesse vídeo, se tiver algum aluno do Júlia Miranda, ou de qualquer outra escola de terceirão da rede pública estadual catarinense e desse Brasilzão também, vamos fazer o segundo dia de prova do Enem? Vão com muita sorte que vai dar certo, porque eu acredito demais que vocês têm potencial. Porque é sobre isso que a gente precisa falar e acreditar no que significa a educação de verdade. Torço demais para que o Júlia Miranda, essa escola, consiga achar de novo o seu equilíbrio, que os profissionais de educação não adoeçam mais, que os alunos consigam ter um entendimento, que a comunidade escolar, que os pais, que a gente acredite que seja possível. E que só dessa forma a gente consegue mudar a nossa realidade. Eu fico aqui na torcida para que tudo dê certo.